Olá, alunos, tudo bem? Espero que estejam todos bem aí, beleza? Esse vídeo aqui vai explicar o conteúdo da quarta semana do mês de maio, né? A quarta e última semana do mês de maio, beleza? Então, vou dar uma explicação aí para vocês. Não tem exercícios, né, para fazer, porém, vai ter o mês que vem sobre esse assunto, então tá aí a necessidade de explicar esse conteúdo para vocês, beleza? Então vamos lá, vem comigo lá. Então vamos lá. O que a gente vai aprender essa semana, né? A gente vai aprender a representar, né, as equações num gráfico, né? Então, soluções de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Dada uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, existem infinitos pares de números que são soluções dessa equação. Como exemplos, vamos considerar a equação x mais y igual a 3. Tá? Como x mais y igual a 3 e y igual a 3 menos x são equações equivalentes, os pares ordenados que satisfazem a equação consideradas são da forma x, né? E 3x menos x é o y. Né? Então, para determinar algum desses pares atribuídos a x, qualquer valor, é encontrado o valor correspondente de y. Veja abaixo algum desses pares. Então, isso aqui é a teoria, vamos para a prática, né? Então, aqui está aqui, galerinha, ó, meu x, né? Aí vou atribuir valores para x, ó, menos 1, vou atribuir o valor de 0, vou atribuir o valor de 0,5, vou atribuir o valor de 1 para x, vou atribuir o valor de 2, de 2,5, de 3 e de 4. A gente atribuindo esses valores para x, a gente vai ter o y, né? Porque a equação, a lei de formação é y 3 menos x, tá? Então vamos lá, vamos jogar primeiro aqui ó, esse valor dado para x que é menos 1. Vamos ver qual vai ser o valor de y. Tá, então vamos lá. É igual, né? Y é igual a 3 menos o menos 1, que é o primeiro valor dado a y aí, menos 1. E que resultado que dá esse? Gente, ó, 3, quando eu fico com dois sinais juntos, sem sinal no meio, é porque eu tenho que fazer o famoso joguinho de sinal. E menos com menos é mais. Então vai ficar 3 mais 1, que é 4. Beleza? Então tá aqui, ó. Quando x for menos 1, o y vai ser 4. Tá vendo aqui? Vamos para quando x for 0. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Quando x for 0 agora. No lugar do x, a gente agora vai colocar o 0. Então, vamos lá. 3 menos o 0. 3 menos o 0 é 3. Então, quando x for 0, o y vai ser 3. Né? Esqueci de falar dos pares ordenados aqui. Ó. Então, vamos voltar aqui na primeira. Ó. Quando x for menos 1, o y vai ser 4. Então, qual que é o par ordenado? Menos 1 para x e 4 para y. Tá? Sempre nessa ordem. Aqui no segundo, aqui, quando o x assumir o valor 0, o y vai ser 3. Então, vai ficar 0 para x, 3 para y. Tá? Agora, vamos ver o 0,5. Apagando ali, o 0,5 agora. Vamos lá, deixa eu pegar o lápis aqui, a caneta aqui, vamos lá. Quando o x for 0,5, vamos ver quanto que vai ser o y. 3 menos 0,5. De 3 eu tiro meio, eu fico com 2,5.
né? Então, quando o x for 0,5, o y vai ser 2,5. Aí eu tenho o pares ordenado, 0,5 para o x e 2,5 para o y, tá? E quando o x for 1, vamos substituir ali o x1 agora, né? Vamos lá. Quando o x for 1, eu só vou substituir, então vai ficar 3 menos 1, e 3 menos 1 é igual a 2, tá? Então, quando o x for 1, o y vai ser 2. E o par ordenado é x1, quando o x for 1, o y é 2, tá? Quando for 2, vamos apagar aqui. No lugar do x agora, a gente vai colocar 2, né? Então, vai ficar 3 menos 2, que é 1. Então, quando o x for 2, o y vai ser 1. E o par ordenado? 2 para x e 1 para y, tá? Agora o 2,5. Vamos lá no 2,5. Eu estou fazendo um por um para vocês frisarem bem aí, tá? Vamos lá. Agora, quando o x for 2,5. Quando o x for 2,5, então substitui aqui, ó, 3 menos 2,5. De 3 eu tiro 2,5, eu vou ficar com o meio, né? Então, quando o x for 2,5, o y vai ser 0,5, meio, né? Então, quando o x for 2,5, o y vai ser meio. E quando o x for 3, vamos lá para o 3. Quando o x for 3, eu vou trocar aqui no valor do x aqui. Então, vai ficar 3 menos 3, que é igual a 0. Então, quando o x for 3, o y vai ser 0. E o par ordenado? 3 para o x, 0 para o y. E, por fim, quando o x for 4, vamos substituir lá. Quando o x for 4, vamos substituir. No lugar do x, a gente vai colocar 4. Vai ficar 3 menos 4. Se eu tenho 3 e devo 4, eu devo mais do que tenho. Então, vou ficar devendo. Devendo quanto? 4 menos 3 é 1. Fico devendo 1. Então, quando o x for 4, o y vai ser menos 1. E o par ordenado é 4 para x, menos 1 para y. Tá? Agora, galerinha, feito esses pares ordenados aqui, espera aí só um pouquinho. Feito esses pares ordenados aqui, cadê minha caneta? Tá aqui. Tá aqui todos os pares ordenados que a gente adquiriu, tá? Vamos para a sequência. Então, vamos representar esses pares ordenados no plano cartesiano abaixo. Então, tá aqui os pares ordenados que a gente conseguiu. Menos 1 para o x e 4 para o y. Vamos jogar lá no plano cartesiano. Menos 1 para o x está aqui. Aí, o que eu vou fazer? Vou subir em direção ao y, no 4. Então, vou subir em direção, ó, ao 4 na reta y. Está aqui, ó, o 4. Aí, eu promovo o encontro e marco no encontro o meu pontinho. Ficou meio esquisito ali, mas tudo bem. Pontinho, está aqui. Esse é o ponto. Menos 1 para x e 4 para y. O próximo, 0 para x e 3 para y. Então, o 0 para x está aqui, em cima da reta x. Subo até o 3 para y, está aqui. Então, eu marco o pontinho ali. Deixa eu firmar aqui para fazer esse pontinho. Aqui. Beleza. O próximo, meio para x e 2,5 para y. Meio para x está aqui. Eu vou subir em direção ao y, positivo, né? 2,5. Então, subo lá. E no 2,5 eu promovo o encontro e marco o pontinho. Tá? O próximo ponto é 1 para x e 2 para y. 1 está aqui, eu tenho que subir em direção ao 2 para y. E no encontro eu marco o pontinho. Está aqui. O próximo é 2 para x e 1 para y. 2 para x está aqui. Subo em direção ao 1 no y. E promovo o encontro. Está aqui, ó. Promover o encontro. Está aqui. Então, marco o pontinho.
Agora, 2,5 para x e meio para y. 2,5 está aqui, de x. Subo em direção ao meio e promovo o encontro. Marco o pontinho. O próximo é 3 para x e 0 para y. Então, eu tenho que marcar em cima da reta x. Está aqui, ó, 3 para x, 0 para y. O encontro está sendo aqui, né? No ponto, no 3 para x. E, por fim, 4 para x e menos 1 para y. 4 está aqui. Vou em direção agora ao menos 1 no y e promovo o encontro e marco o pontinho. Pronto. Marcamos todos os pontos que a gente conseguiu lá no slide anterior, nesse daqui, né? Substituindo o x, marcamos no plano cartesiano, tá? Agora, os matemáticos fazem as considerações a seguir. A reta que contém esses pontos é a solução gráfica da equação x mais y igual a 3. Tá? Ou y é igual a 3 menos x, que é a mesma coisa, né? 3 menos x. Tá? Então, tá lá os pontinhos que a gente fez no slide anterior e ligamos eles, né? Fizemos a reta aqui, né? Que representa a equação x mais y igual a 3. Qualquer ponto que pertença a essa reta será a solução da equação x mais y igual a 3. Por exemplo, aqui, ó, o 2 para x, 1 para y, o 3 para x, 0 para y. Tá? Nenhum ponto fora dessa reta é solução da equação. Então, não adianta ter um ponto aqui que ela não vai ser solução da equação, porque ela está fora da reta. Tá? Sabemos que por 2 pontos passa uma única reta. Então, galera, ó, o que vai dizer aqui agora, ó, tá? É que a gente não precisa fazer esse monte de ponto quando é função do primeiro grau. Basta 2, porque a função do primeiro grau é uma reta, e uma reta basta 2 pontos para a gente ligar. Não precisa mais que isso, tá? Então, é o que está falando aqui, ó. Sabemos que por 2 pontos passa uma reta, então, para representar graficamente as soluções de uma equação do primeiro grau, com 2 incógnitas, é suficiente determinar 2 pontos só. Lembra que ali, ó, a gente determinou quantos? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? A gente determinou 8 pontos. Não é necessário, basta 2. Jogar 2 valores para x ali, boa, e jogar no plano cartesiano. Localizar esses pontos no plano cartesiano, foi o que a gente fez aqui, localizamos pontos. Né? E traçar a reta, que é o que a gente fez aqui nesse slide, né? É determinada por esses pontos. Pronto, é isso, acabou. Né? Aí observa o exemplo a seguir. Vamos representar graficamente a solução da equação 2x mais y igual a 5. Tá? Vamos melhorar isso aí, galera. Vamos deixar o y do lado direito. O 5 tá, não muda sinal. E a gente passa esse 2 para o lado de lá. Para ficar mais bonitinho, igual a gente é acostumado. Né? Só que o 2x está positivo, a gente passa negativo. E agora é fazer a continha. Como a gente só precisa de 2 pontos, deram o valor 1 para x aí e deram o valor menos 1. Já é o suficiente para fazer a reta. Vamos jogar o 1 aqui na equação. Então, vai ficar y igual 5 menos 2 vezes o x, que é 1. Y, então, vai ser igual 5 menos 2 vezes 1, que é 2. Então, vai ser 3. Beleza? 3. Então, tá aqui, ó, o y é 3. Então, quando o x for 1, deixa eu colocar o par aqui. Quando o x for 1, o y é 3. Tá aqui. E agora, depois, deram um valor aí de menos 1. Vamos jogar ali na equação ali para a gente fazer a continha e ver se dá aquele 7 mesmo. Vamos ver. Vamos lá. Y igual, ele deu outro ponto, outro número, né? O menos 1, outro valor para x, o menos 1. Então, vamos substituir 5 menos da equação e menos do 1. Como eu tenho 2 sinaizinhos juntos, 2 vezes o menos 1. Pera aí, galera, deixa eu apagar aqui para fazer bonitinho. É 2 vezes o x, então vai ser 2 vezes o menos 1. 2 vezes o menos 1. Tá? Pronto. Então, o y vai ser igual a 5, 2 vezes 1 é 2, e na multiplicação sempre faz joguinho de sinal, menos com menos é mais. Então, o y vai ser 7, tá? Então, já tem o par ordenado aqui, ó. Quando o x for menos 1, o y vai ser 7, e basta para a gente fazer
a reta, né? Porque para fazer uma reta basta 2 pontinhos só. E eu tenho aqui, ó, 2 pontos, ó, o ponto 1x3y menos 1x 7y, tá? Então agora é só jogar no plano cartesiano. Vamos jogar esse aqui primeiro. 1 para x está aqui. Aí eu subo em direção ao 3 no y. Então eu vou em direção ao 3 no y. Tá? Fui em direção ao 3 no y. Vou no 3 do y e promovo o encontro e marco o pontinho. Tá aqui. No encontro eu marco o pontinho. E o outro ponto é menos 1 para x e 7 para y. Menos 1 está aqui. Subo para o 7 lá no y e promovo o encontro. Bem aqui assim, ó. Pronto, já tenho 2 pontos para fazer uma reta. Fiz a retinha, né? Tá aqui o gráfico da função 2x mais y igual a 5. Ou y igual a 5 menos 2x, né? Porque é melhorado, né? Porque sempre eu jogo a função f de x do lado do esquerdo do sinal de igual, né? Mas não teria problema substituir o valor ali também, não. Mesma coisinha. Aqui eu só coloquei o y no lugar certo, entre aspas, para ficar melhor para mim fazer a continha, tá? Galerinha, e aqui agora é um exemplo que eu vou dar para vocês, que vocês vão fazer aí nas próximas atividades que vem aí no mês de junho, que vocês vão ter que montar gráfico, tá? Aí eu tenho que dar, eu tô vendo aqui que esse gráfico aqui, ó, é o 2x mais 3. Só que vamos conferir e ver se é mesmo? Vamos ver se dá certo esse gráfico aqui. Vamos dar valores para x. Vamos dar menos 1. Vamos dar menos 2. Menos 1. E vamos dar mais um ponto. Já era o suficiente, porque para uma reta basta 2 pontos. Mas vamos dar 0. Aí eu vou jogar esse menos 2 aqui primeiro no lugar do x. Vai ficar 2 vezes o menos 2 mais 3. 2 vezes o menos 2 é menos 4. Menos 4 mais 3, menos 1. Então, quando o x for menos 2, o y vai ser menos 1. Tá? Menos 1 agora. 2 vezes troco o x por menos 1, mais 3. Fazendo essa continha aqui, nós vamos ter 2 vezes o menos 1 é menos 2. Mais 3 vai dar 1. Né? Porque se eu estou devendo 2 e tenho 3, eu fico com 1. E o 0 vai dar 2 vezes o x, que é 0, o que agora é 0, mais 3. 2 vezes 0 é 0, mais 3, 3. Então, quando o x for 0, o y vai ser 3. Agora, vamos conferir lá no gráfico. Quando o x for menos 2, o y é menos 1. Vamos ver. Quando o x for menos 2, eu vou em direção ao menos 1. Vamos lá. Fui em direção ao menos 1 e venho no encontro ao menos 1. Pá! Bateu, galerinha, ó, bem em cima da retinha, tá vendo? Bateu certinho. Quando o x for menos 1, vamos ver. E o y é 1. Quando o x for menos 1, o y é 1. Vou em direção ao 1 do y e promovo o encontro. Ó. Pá! Também bateu certinho. Tá vendo? A gente só precisava desses 2 pontos para traçar essa reta aí, né? Mas eu coloquei mais um lá só para ver. Quando o x for 0, o y é 3. Vamos ver? Quando o x for 0, subo em direção ao 3 e pá! Bateu certinho também, tá? Então, é isso que vocês vão ter que fazer lá, na hora que for fazer exercício. Vocês vão ter só o plano cartesiano, aí a função, vocês vão dar valores para x, obter o valor de y e ter o par ordenado aqui, né? Que nesse caso aqui era menos 2 para x e menos 1 para y. Nesse outro caso aqui era menos 1 para x e 1 para y. E nesse terceiro caso aqui era 0 para x e 3 para y, tá? Mole, mole, né, galerinha? Então, é isso aí. Bons estudos, tá? A última semaninha aí do mês de maio, né? De abril já tá, de junho já tá encostando aí para vocês, né? E precisando de alguma coisa, estamos à disposição de vocês aí, tá bom? Estudem, se esforcem, beleza? Tchau, até mais. Fiquem todos com Deus.